BRICS não é opção, é o único caminho. Pode parecer algo, mas a Turquia já está na fila, como outros, inclusive querendo dizer para vocês, adiantando de primeira mão, que todos os países da OPEP estão querendo entrar por BRICS. Tá? Quem está querendo entrar para a OTAN são países com baixíssima representatividade, aonde os que decidem simplesmente não representam nada, até porque o eleitor desses países, nos últimos anos, eles sofreram uma lavagem cerebral, que eles tinham que se preocupar com terceiro sexo, quarto sexo, quinto sexo, liberação de droga, meu corpo, minhas regras, e tudo isso, e todo mundo esqueceu da política. Para isso, está todo mundo, a massa crítica acabou, a intelectualidade de verdade na Europa sumiu, desapareceu, derreteu, ou então foi perseguida. Pergunta para o Wellington o que acontece hoje na Suécia, na Escandinávia, em tudo quanto é lugar, que todo mundo é lacrado. Os lacradores lacram os outros. Simplesmente todo mundo é cancelado. Ou seja, a ditadura de uma narrativa. Aquela velha história que tinha lá atrás de que a democracia seria o fato de que não concordo nada com o que tu falas, mas lutarei até o último dos meus dias para que tu possas falar, foi por água abaixo. Agora o negócio é calar a boca dos outros, porque isso é o novo conceito de democracia. Aí você descobre que o Rubão sempre esteve no mesmo lugar. Quem muda são as outras pessoas. Eu continuo aqui do mesmo jeito, do mesmo formato, e cercado pelas pessoas que pensam como eu. Wellington, BRICS não é opção, é o único caminho. Por quê? Rubão, antes de responder sobre os BRICS, eu quero aqui, rapaz, olha só que gafe eu cometi, talvez você também. Hoje é o Dia das Mães no Brasil, né? Eu estava aqui esquecidão, porque aqui na Suécia não é hoje o Dia das Mães, mas eu quero dar aqui o meu fraterno abraço a todas as mães que estão acompanhando esta live e para dizer que ser mãe é uma dádiva divina, uma coisa realmente incomum, é uma coisa acima de qualquer descrição, né? Faltam palavras para falar sobre a importância da mãe, o papel da mãe, o papel da mulher mãe, não é? E isso realmente é engrandecedor. E eu quero aqui dar os parabéns a todas as mamães no dia de hoje, né? Ainda tem algumas horas deste domingo aí no Brasil, aqui já é segunda-feira, mas fica aqui esse registro para não parecer deselegante, tá bom? É porque aqui na Suécia não é hoje, foi por isso que eu estava completamente desligado da data. Aí eu vi algumas pessoas comentando no chat e resolvi também dar o meu destaque. Sobre os BRICS que o Rubem perguntou, Rubão, é o seguinte, por que os BRICS, na minha opinião, é um bloco que é muito mais do que uma opção, é o único caminho. Porque o que temos visto nesse declínio dos países ocidentais é um indício muito claro de que houve aí um ponto de declínio de uma potência que os Estados Unidos, ninguém pode negar, que é um país que tem que se apresentar como uma potência mundial, mas que a pretensão norte-americana de se apresentar como potência única do planeta fez com que todos os países que andaram ladeado com este tipo de pensamento e de pretensão entrassem no mesmo abraço dos afogados. Hoje, os bancos norte-americanos, especialmente os pequenos e médios, estão seriamente ameaçados de quebradeira. Existe uma inflação muito preocupante entre os países ocidentais e aquela ideia que nunca foi revelada dessa maneira, mas que é uma suspeita minha e de mais algumas pessoas, o próprio Rubem também comunga dessa ideia, de que a União Europeia iria, através da NATO, substituir as Nações Unidas e a NATO
substituir o Conselho de Segurança, esse projeto falhou. Falhou porque essa ideia de norte-americanos como única potência do planeta, comandando todo o planeta, essa não vai dar certo, porque faltou combinar com os russos e com os chineses. E essa união China-Rússia foi a pior catástrofe para a história dos países membros da NATO. OTAN, como vocês preferirem, tá? Porque aí nós temos diferentes potências unindo forças com objetivos comuns, respeitando as diferenças, mas trabalhando em defesa de um mundo multipolar. Então, os BRICS representam este mundo multipolar. As pessoas, quando pensam em BRICS, pensam em Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, porque são os países que deram origem ao bloco. São os países que inauguraram este bloco. Mas hoje, BRICS é muito mais do que isso. BRICS é um conjunto muito maior de países simpatizantes, interessados em ingressar oficialmente. Vai ficar parecendo aquela como se chama? Aquela sopa de letras dos identitários BRICS, né? LGBT, depois inventou Q, U, Y, aí é tanta coisa, aí tem um mais aí, não é? Vai ser BRICS Plus, né? Que é o BRICS+. Vai ser isso aí, vai ter muita gente. Então, isso aí produz uma resistência ao projeto de mundo unipolar, com os Estados Unidos à frente, confrontando com o mundo multipolar, onde os membros dos BRICS trabalham de uma maneira associada, dialogada, que realmente irá atrasar o projeto ocidental por muitas décadas. Então, BRICS hoje, se o Brasil tiver um pouquinho de juízo, não vai pensar em perder o protagonismo de um bloco desse tamanho, dessa importância, cujo o nosso país, Brasil, é um dos fundadores. É a grande oportunidade para os países ditos periféricos se consolidarem como países independentes, soberanos, autônomos. Então, não vejo o Ocidente com capacidade de uma retomada econômica e de protagonismo depois de tudo isso que tem sido vivido nas últimas décadas, desde o Iraque, passando por Líbia, a própria Síria, que se não fosse a Rússia não existiria hoje, o Afeganistão, e também não podemos esquecer muito, a gente esquece muito de citar ali que deu origem aqui a Síria, perdão, a Sérvia, aquela briga louca ali do Slobodan Milosevic, esquecendo o nome da guerra, Rubem, me ajude aí, por favor, liga o microfone aí. O quê? Iugoslávia. Yugoslávia. Não precisei de Rubem. Então, a Iugoslávia, a gente esquece tanto que eu esqueci até de citar, né? Uma briga da NATO ali para repartir, dividir e tudo mais. Então, essa guerra na Ucrânia, ela atingiu um ponto de desgaste, um nível de desgaste tão grande, mas tão ruim para o tal do Ocidente, que o Ocidente atingiu um ponto de não retorno. Não vai mais conseguir ser aquele bloco capaz de impor condições. Observe que, recentemente, a União Europeia tentou ameaçar a China de aplicar sanções porque a China estaria vendendo, colaborando com a Rússia. Partiu essa semana contra a África do Sul. Receberam duas bordoadas aí que estão tontos até hoje.
Então, eu vejo, Rubem, que BRICS como o único caminho, porque são países que juntos terão para onde crescer. E se existe aí margem de crescimento, a probabilidade de que isso seja um fomento à economia, um fomento à pesquisa científica, um fomento à pacificação numa reunião de países com o mesmo propósito, isso seja muito maior do que países como aqui os europeus estão, essas revoltas nas ruas da França por causa da questão da aposentadoria, é apenas um dos fatores de instabilidade. O Reino Unido está em decadência franca. Os norte-americanos, se não fosse a impressão do dólar, já estariam quebrados. Então, é muita coisa que está acontecendo em contraposição a uma reunião de países como os BRICS, que tem uma margem de crescimento estupenda, porque ainda há muito que ser feito. E, com isso, as suas populações estarão também sendo beneficiárias diretas, dessas possibilidades que ainda existem. Então, essa é a minha opinião, Rubens, sobre este tópico. Perfeitamente, Wellington. O amigo Ivan Botelho pergunta quais são os países que fazem parte dos BRICS. O nome já diz: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São apenas 5. Só que virou um bloco onde o Brasil luta desesperadamente para se desvencilhar, apesar do que diz a mídia oficial, porque é tudo na contramão. Olha, alguém falou aqui, eu não estou roubando de ninguém, tá? Porque eu não me lembro, vai ao encontro, mas realmente teve um amigo nosso que falou aqui há uns dias atrás, e a gente pode ir mais longe. Nós temos a Rússia, que é o centro de energia do planeta. Petróleo, gás, metais, tabela periódica, maior do que a do Brasil. O Brasil também tem, mas como a Rússia é impossível. A China, a capacidade industrial que ela chegou ao nível de excelência de hoje poder fabricar para o mundo inteiro. Esquece. A Índia, como uma grande potência de gente, de capacidade, e a população que tem, representa aí 20% da população mundial num país com 3 milhões e pouco de quilômetros quadrados. O 7º país em extensão territorial do planeta. O Brasil, que é a comida do planeta, que tem uma capacidade de produzir 5 vezes mais alimentos do que consome para uma população considerável. E pode expandir muito isso sem atacar o meio ambiente. O Brasil é o país mais preservado do mundo, de proporções. Não estou falando você chegar lá na Guatemala, qualquer coisa, um país com tamanho de Sergipe. Mas estou falando de um país de dimensões continentais, ou país acima de 500 mil quilômetros quadrados, ou país acima de 200 mil quilômetros quadrados, 300 mil. O Brasil é isso aí, com essa capacidade toda. A África do Sul é o líder econômico e tecnológico, é a locomotiva que puxa a África. Então, os BRICS são precisamente bem equilibrados. Aí, no Brasil, análise geopolítica, entra um governo que quer parar a produção do país, quer atacar o agronegócio, quer estigmatizar isso aqui, quer fazer do país uma reserva indígena para meia dúzia de vagabundos, porque o pobre índio mesmo não vai ser alcançado por isso, quer ir nos Estados Unidos ver quais são as políticas que vão ser feitas aqui, e alguém quer que eu engula que esse cara é um nacionalista. O Brasil tem que ter a sua vocação respeitada. Eu sou contra você vender soja. Você vende soja, sim, mas processa a soja. Vende produto processado. Vamos vender lingote de ferro ao invés de minério de ferro. Vender minério de ferro é a mesma coisa que vender terra. Terra que eu estou falando não é terreno, não, é terra.
terra que tem no seu quintal, aquela que o gato abre assim para cagar dentro. É a mesma coisa. Vender minério é uma coisa primitiva. Deveria ser proibido vender minério, matéria-prima. Não, eu vou processar. Eu tenho 215 milhões de habitantes aqui, eu preciso de emprego. Eu preciso dar emprego, eu preciso de implementar tecnologia aqui em cima de quê? Eu sou até a favor, estava falando com o Wellington mesmo, eu sou até a favor que a gente não fabrique carro, vamos comprar da China, vamos comprar da Coreia. Por quê? Porque carro você tem em qualquer lugar. Não tem problema nenhum, não. Se você tem tecnologia para fazer carro, você não precisa fazer carro. Para que botar mais fábrica de carro? Para quê? Vamos comprar de onde vem, vamos botar CKD, vamos comprar. Você tem indústria nacional de automóveis, não? Você nem vir, pode vir pronto de lá. Isso é o lado bom da globalização. Agora, máquina de implemento agrícola nós precisamos, que nós temos produção. Nós não temos que comprar trator John Deere dos Estados Unidos, não, Caterpillar. Não, nós temos que ter fábrica nacional. Isso sim. Isso sim. Isso é segurança nacional. O resto, carro você compra em qualquer lugar. A Rússia era a segunda maior potência do planeta, dona de metade do planeta, e fazia carro patinete. Fazia porcaria de carro lá, porque carro não era o principal, mas também você andava a Rússia de ponta a ponta com transporte público de qualidade. Hoje você chega nos confins das últimas repúblicas soviéticas, qualquer uma delas tem um sistema de metrô mais avançado que São Paulo. Qualquer uma, no interior do mundo. Tá? Então, você não precisava de carro praticamente. O cara levava 5 anos para comprar um carro, ficava lá na fila, não tem problema. Tá? Isso aí é uma visão americana. Tanto é que o cara fica com inveja de ir para os Estados Unidos, porque lá o chapeiro do McDonald's pode andar de Camaro velho, cacareco. Mas é o seguinte, mas ele pode andar, porque o ícone dele é o carro, é o automóvel. Só isso. É o status que ele tem de riqueza, o que ele pode mostrar para os outros. Tanto é que um jogador de futebol aqui, o Tele já falava, o cara não tem casa, não tem porra nenhuma, e comprava um carro, morava na concentração. Teve um que ele foi lá e fez vender o carro. Você já deu uma casa para sua mãe? Não. Mas você comprou, na época, um Cadete GSI conversível. Valia o preço de uma casa boa, numa cidade média. O cara falou assim, então você vai lá, vende aquele carro, você mora na concentração, você não tem nem onde morar. Você compra uma casa para sua mãe, porque sua mãe sempre vai te achar, vai te abrir as portas. Você sempre vai ter para onde voltar. Isso era o Tele Santana. Algumas pessoas têm cabeça. Mas o ícone do cara é o seguinte, é comprar aquilo ali. Você vê que um youtuber hoje ganha um dinheiro, aparece com uma Ferrari. Aí depois ocupa 2 vagas no estacionamento porque não pode ter a Ferrari. A realidade é essa. Ele só tem aquilo. Ele só tem aquilo. Então é o seguinte, o cara que tem uma Ferrari, ele estaciona ela atravessada, deixa com a chave na ignição, se roubar, roubou. Sabe por quê? Porque o cara que compra uma Ferrari ele não pode se preocupar com o que vai acontecer com a Ferrari dele. Porque ele tem dinheiro para isso. Mas não, o cara compra tudo aquilo ali que é para mostrar para os outros. Então, esse é o nosso ícone de riqueza máxima. É o que você pode mostrar para os outros. É essa cultura que a gente tem que mudar. É esse conhecimento, esse objetivo de vida Farinha Lima. Que é o que você tem que comprar um Porsche, tem que isso, que o cara tem a mentalidade lá de Wall Street. Ele acha que é o lobo de Wall Street. Ele é a galinha da serra, mas acha que é o lobo de Wall Street. O Papa Pinto daqui. Raposa papa ovo. Então, o que acontece? Criam-se esses mecanismos. Nós tínhamos que ser isso aí. A nossa vocação principal. O que é o nosso agronegócio? Vamos vestir essa roupa. Vamos sim. Mas não vamos só plantar tomate, não. Vamos criar indústria de tomate, indústria transformadora do tomate. Nós temos aqui exportação de minério de ferro. Cada tonelada de minério de ferro que está sendo exportada como minério de ferro é um emprego que não está sendo gerado aqui. Você vende aço plano, vende chapa. Não, eu quero fazer minha chapa, tudo bem, mas daqui você vai levar o lingote. Você vai levar lingotado. A primeira parte que você vai ter que fazer, que é lingotar, que é a básica de tudo, que é só tirar a escória, você já vai levar daqui pronto, você vai pagar para mim. Senão eu não vou te vender. Você não tem. Você precisa. Você tem que comprar sucata, tem que derreter sucata. Então, eu estou te vendendo aqui o mesmo preço. Só que eu criei mais 100, 200, 300 mil empregos aqui numa cadeia produtiva.
eu melhorei a qualidade de vida do povo através disso. Mas nós não podemos fazer isso porque é o seguinte, o sujeitinho que estudou em Harvard, tá, com 35 anos de idade, cheio de aparelhinho no dente, um cara de babaca, jeito de babaca, e é um babaca, um verdadeiro babaca, está falando para você que não se investe mais nisso no mundo, porque a moda... Isso ele ouviu lá em cima, o cara botou para ele na cabeça daquele retardado, daquele débil mental, e ele vem aqui para baixo repercutir isso. E a gente engole. Você vê que o pessoal aqui compra curso do Nando Moura para aprender como investir. Né? Nando Moura é um cara aí que apareceu aí, um músico de terceira que nunca conseguiu vaga em lugar nenhum. O cara entrou numa onda aí, criou um canal. Aí os caras vendem curso de economia, ensinar você a ganhar dinheiro. Bicho, quem sabe ganhar dinheiro não conta para ninguém, não. Até porque muitas vezes ele nem sabe como ele ganhou. Né? Já se colocou um macaco numa mesa de operação e ele conseguiu resultados iguais a de todo mundo. Day trade, isso, aquilo outro. O negócio já é feito para aquilo ali, para ninguém pensar.